Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho é a sequência do Evangelho no qual Jesus estava entrando em Jericó e deparou-se com um cego que começou a gritar. E o cego, quando se aproxima de Jesus, diz que deseja voltar a enxergar. Para fazer isso, ele perguntou à multidão por que o barulho e disseram que era Jesus Nazareno. Hoje, dentro de Jericó, já tinha entrado na cidade, Jesus se depara com Zaqueu. O texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O cego, na entrada da cidade, gritava pedindo piedade a Jesus. Era um cego, não via. Este aqui deseja ver quem é Jesus. Talvez ele também seja cego, mas cego de outra qualidade. Lá era um cego doente, aqui é um cego pecador. Talvez aqui esteja a nossa maior cegueira. Mas tanto quanto o cego da entrada da cidade, também este aqui não se deixa intimidar pela multidão. Ele tinha diante da multidão o problema de ser uma pessoa de baixa estatura. Mas tudo indica que o problema maior que ele tinha com a multidão era vergonha. Porque ele era pecador, cobrador de impostos, traidor do povo, e todo mundo sabia disso, e ele sabia também. Possivelmente, a razão de não se aproximar de Jesus fosse sua vergonha diante da multidão. Mas ele queria ver quem era Jesus. E então, o texto diz que ele correu à frente e subiu numa figueira. Correu à frente e subiu numa figueira. Quer dizer que ele teve uma atitude para conseguir ver quem era Jesus. E tendo subido na figueira, diz o texto, para ver Jesus que devia passar por ali, não somente ele conseguiu ver Jesus, mas antes disso, ele foi visto por Jesus. Jesus chegou ao lugar, parou, olhou para cima e viu Zaqueu. Mais importante do que ver Deus é ser visto por Deus. Sendo visto por Deus, não temos de ter vergonha, porque a multidão, ao nos ver, nos condena, mas Deus não. Deus nos vê com um olhar diferente.
Por isso Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Por que devo ficar na tua casa? No final do Evangelho é explicado. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É como se ele dissesse: Zaqueu, eu estou aqui exatamente por tua causa. Eu estou passando aqui para ver você. Eu vim ao mundo por tua causa. É isso que cada um de nós pode pensar e sentir a respeito de Deus. Deus não é particular, mas Deus se dá inteiramente para nós. Eu posso dizer que Ele não é só meu, mas também posso dizer que Ele é meu. Eu sei que não existo só eu no mundo. Sei que Deus olha e cuida de todo mundo, mas eu também posso dizer que Ele tem um olhar único e especial para mim. Eu posso sentir que o seu amor, muito embora seja para todos, ele não se divide, mas ele é inteiro para cada pessoa. Essa é a diferença entre o amor de Deus e o nosso amor. Entre a justiça de Deus e a nossa justiça. A justiça de Deus é sempre justiça e sempre misericórdia. Porque só Ele vê com um coração que só sabe amar. E então, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Se a gente analisar bem, o texto coloca Zaqueu correndo 3 vezes, ou pelo menos a menção a correr 3 vezes. Primeiro, quando ele corre à frente e sobe na figueira. Segundo, quando Jesus diz para ele descer depressa. Quer dizer, descer correndo. E o texto diz que ele desce depressa. Ele desce correndo mesmo. Por que esta pressa? Esta pressa no texto indica a prioridade. A conversão, a acolhida a Jesus é imediata. Não tem o que pensar. É imediata, imediatamente. Foi o que Jesus disse e foi o que ele fez. Aliás, ele já tinha feito antes de Jesus dizer. Por isso, estando na casa, então, de Zaqueu, diante de todos os comentários, porque a multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus, por causa da estatura, mas porque também Zaqueu tinha vergonha diante da multidão, é exatamente porque a multidão só sabe fazer isso. Só sabe condenar. Só sabe olhar de fora, não por dentro, como Jesus olhou. Só sabe olhar para baixo e não para cima, como Jesus olhou. E então, sem que Jesus tivesse feito qualquer acusação, embora Jesus soubesse que se tratava de um pecador e não fosse minimamente de acordo com o pecado, porque o texto diz que ele veio procurar o que estava perdido, para salvar, não para deixar que se perca. Então ele queria a conversão de Zaqueu. Só que essa conversão acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Assim Zaqueu de pé. Ele que teve medo diante da multidão e vergonha, agora de pé não tem vergonha de se reconhecer pecador. Não tem vergonha quer dizer, ele enfrenta a vergonha. Ele diz: eu sou um pecador, mas eu vou mudar. Eu sou um pecador, mas não serei mais. E a partir então deste passo, Jesus simplesmente constata, e aí dá a lição para a multidão. Hoje a salvação entrou nesta casa. Ele não veio procurar o que estava perdido para salvar? Pois bem, ele disse a Zaqueu: hoje eu devo ficar na tua casa. E agora ele diz: hoje a salvação entrou na tua casa. Não porque eu entrei, mas porque você se converteu.
porque você se reconheceu pecador. Jesus fez a parte dele. Eu vim procurar o que estava perdido para salvar. Eu devo ficar na tua casa hoje, por isso desce depressa. E Zaqueu fez a parte dele. Desceu depressa e de pé disse: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, o que realmente tinha feito, como cobrador de impostos, vou devolver 4 vezes mais. É tudo o que se espera e que pode acontecer com cada um que se reconhece pecador. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.